Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço Empreender e Liderar, da plataforma Comunica RH. Eu sou Dalmo Marins, fundador da Lidere com D, e nesse espaço recebo pessoas que empreendem e que, por conta disso, também precisam desenvolver habilidades de liderança, competências de liderança. E hoje nós vamos conversar com Daniel Simões. Então, Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Por favor, pode se apresentar para o pessoal. Quem é o Daniel Simões? Boa tarde, obrigado pelo convite. Sou Daniel Simões, empreendedor. Já estou na minha, provavelmente, quinta empresa. Eu sou sócio fundador de uma agência hoje de out of home chamada Streetwise. Antes eu fui sócio CEO da Eletromidia out of home por 7 anos. Antes da Eletromidia, também fundador da DMS, uma empresa de out of home que foi vendida para a Eletromidia. Antes da DMS, fui executivo, que também fiz um projeto de startup da TV Minuto, que foi a primeiro digital OOH dentro de um metrô aqui no Brasil. É isso. Então, bom, a gente vê que nosso convidado tem uma larga experiência, e não só com negócios tradicionais, mas também com a questão da startup. Então, Daniel, como é que surgiu essa veia empreendedora na sua vida? Com que idade você começou a se ligar mais nessa questão do empreendedorismo, querendo se desligar? Porque, pelo que você já falou aí, você também trabalhou em empresas privadas, sendo funcionário, né? Como é que foi essa transição e como é que foi o teu desejo de empreender, a tua história para sair da carteira assinada, do trabalho formal, para virar um empreendedor? Eu acho que isso começou desde sempre. Acho que a vontade de empreender, de criar negócios, sempre esteve presente comigo, mesmo quando eu era executivo, porque eu acho que isso que é uma coisa interessante. Quando você tem o perfil empreendedor vai ser mesmo você sendo executivo. Então, eu era executivo, já fui executivo de grandes empresas, fui um executivo fundador, vamos dizer assim, da TV Minuto, que foi uma empresa depois do Grupo Bandeirantes de comunicação, mas eu já me considerava um empreendedor lá dentro, né? Depois da TV Minuto, a Band adquiriu ela e ela foi fisicamente, inclusive, para dentro da Band. E eu também me considerava um empreendedor lá dentro, né? Porque eu acho que a cabeça empreendedora, ela vai estar com você onde você estiver, né? Seja numa empresa como executivo, seja como sócio fundador. Eu acho que são características, né? São pessoas que não aceitam não, que querem fazer o melhor, independente de quem está comandando, né? Você ligar pouco para a política interna e mais para realmente como a empresa vai performar, você ter um olho de dono em sentido de custo, de melhor performance. Então, acho que são características que vai estar com a pessoa, mesmo ela sendo ou não uma empreendedora, vamos dizer assim, societária, né? Então, você trouxe um tema assim, fundamental aqui para a nossa discussão, que muitas vezes a gente enxerga um empreendedor só aquele que se arrisca, que coloca o próprio capital, ou que, enfim, consegue os meios, os recursos para abrir o próprio negócio. Mas como você mesmo já nos mostrou, você, na verdade, você começou como um intraempreendedor, ou seja, você estava empreendendo dentro da empresa onde você trabalhava obviamente, a empresa tem que dar espaço também para você ter esse tipo de iniciativa. Tem empresas que são mais restritas com relação a isso, são mais formais e acabam impedindo que os funcionários tenham essa característica, né, do intraempreendedorismo, essa iniciativa. Então, assim, a tua carreira, na verdade, como empreendedor, começou como intraempreendedor. O que é bom porque, para o intraempreendedor, você não está arriscando com o próprio capital, né? Você está dentro de uma empresa que está te dando esse suporte. Ao mesmo tempo, você está ganhando experiência para futuramente, como foi o seu caso,
sair da iniciativa de como funcionário, né, da iniciativa privada como funcionário, para ter o seu próprio negócio. Mas dentro desse processo do intraempreendedorismo para se tornar efetivamente um empreendedor, como é que foi esse teu processo de capacitação para poder chegar até onde você chegou? Sendo sincero, a captação ela é muito empírica, né? Do empreendedor. Então, que na verdade eu acho que não é só no empreendedor. Né? Depois eu me tornei CEO, também sócio de uma empresa que ficou grande, até agora de capital aberto, e eu também não estava pronto para ser CEO naquele momento, né? Não tenho uma preparação. Vou me preparar para ser CEO de uma grande companhia. Então, também é muito empírico, né? O empreendedor ele é muito empírico, né? Mas eu acho que se as empresas não estiverem preparadas, os empreendedores vão embora, que é o que aconteceu comigo, né? Porque o empreendedor ele enxerga as oportunidades. Então, se a empresa não permitir, não abrir um leque, e inclusive leques societários, né? Como é que essa pessoa pode ser sócia desses projetos? Como é que eu... Aí ele vai embora. Foi o que aconteceu comigo. Eu enxerguei oportunidades e falei, não, eu vou montar o meu negócio nessa vertical, né? Então, acho que o empreendedor que começa da forma que eu comecei dentro das empresas, para que ele fique, a empresa precisa abrir espaço para ele e precisa permitir que o empreendedor tome as decisões e que faça os movimentos, né? Porque eu acho que o que mais eu vejo assim na corporação, na parte dos executivos, é coragem, né? Pouca gente tem coragem, né? As pessoas administram muito o medo versus a política, versus como funciona aqui dentro, e elas vão construindo como se fosse um castelo de proteção, né? Vale a pena eu peitar isso aqui e correr um risco? Não vale, eu estou aqui há 10 anos, então acho que o empreendedor nato mesmo, ele não enxerga nada disso, ele vai sempre peitar, ele vai sempre ter coragem, ele vai sempre pressionar as instituições, ele vai sempre contra a política, porque ele quer fazer mais do que qualquer coisa. E uma coisa importante, o empreendedor nato mesmo, ele não tem medo de perder o emprego. Isso é uma coisa muito interessante. Então, ele vai para as corporações e ele vai fazer mesmo. Se tiver que ir embora, vai embora. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta inicial, assim, acho que as empresas têm que abrir espaço. Se elas quiserem pessoas com mentalidade empreendedora dentro das instituições, tem que abrir espaço de todos os sentidos, societário, de gestão, de execução, de tomada de decisão, né? O empreendedor raiz mesmo, ele tem muita dificuldade de não tomar a decisão, né? Mesmo que ele esteja errado, né? Ele quer tomar a decisão, ele não quer voltar e ter uma lista de hierarquia para que a decisão seja tomada. Ele quer tomar a decisão na hora. Eu sempre falava, eu estou na rua, na frente do cliente. Se eu não puder tomar a decisão, eu nem vou para a reunião. Para falar que eu vou ter que voltar internamente e administrar? Não. Então, sabe, são perfis assim, bem diferentes. Na verdade, assim, eu até ia te perguntar, né, o que é ser empreendedor, mas acho que você já trouxe aí bons temas aí para a gente discutir o que é ser um empreendedor. Na verdade, o empreendedor é aquela pessoa que não vive na zona de conforto, né? Não existe zona de conforto para empreendedor, né? E ao mesmo tempo é aquela pessoa que está sempre inconformada, achando que pode fazer melhor, né? E se você não tem espaço dentro da empresa onde você está buscando empreender, você acaba tendo, né? Meio que, pelo que você está falando aí, meio que foi meio forçado, né? Você acabou indo para esse caminho por não ter tido um apoio do intraempreendedorismo, acabar levando você ao ser um empreendedor dentro da própria empresa, então você acaba abrindo o seu próprio negócio, né? Então, o empreendedor é aquele cara que ele não tem medo, e se ele tiver medo, ele vai assim mesmo. E até essa questão da capacitação,
né? Óbvio que a capacitação acadêmica e tal, ela contribui, ela ajuda, né? Abre a cabeça, mas o dia a dia realmente é uma escola, né? Eu também já tive nesse meio de OH, e eu posso dizer que nada do que eu aprendi do OH eu aprendi em algum banco de faculdade ou de qualquer curso. Foi fazendo, foi no dia a dia, foi se interessando. Acho que talvez essa questão da capacitação, né, Daniel, não sei se você concorda comigo, vai muito por esse lado do interesse, de você querer fazer alguma coisa e você começar a se envolver para descobrir como faz aquela coisa, né? Não ficar esperando que talvez esse seja o perfil da pessoa que, como você falou, né, que acaba 10 anos de empresa, não vou largar isso para começar alguma coisa do zero, e a pessoa começa a ficar mais passiva, esperando que alguém venha dizer a ele o que fazer, né? A capacitação, eu acho que as pessoas têm muito preconceito no sentido da palavra de literal, né? Sobre, eu vou fazer um curso. Então, capacitação é todo dia. Eu estudo todo dia. Então, assim, ler livro, ver filme, viajar, estudar, conversar com pessoas diferentes, ver o ambiente na rua, pesquisar. Você está se capacitando e criando repertório o tempo inteiro. Senão você vai ficar parado, senão você morre, né? Mas eu acho que as pessoas têm muito essa visão que também é super importante o curso, não estou dizendo que não é, mas não é só ali. E também não é não fazer nada. O empreendedor não faz nada, ele não tem capacitação. Não, ele tem muita. Eu não conheço um empreendedor de sucesso que não leu 50 livros, que não lê 10 livros por ano. Nunca conheci nenhum. Então, assim, não existe isso, né? O empreendedor está o tempo inteiro em capacitação, em viagens, seminários e cursos e livros, né? Então, mas eu acho que cada um tem o seu caminho. Mas, assim, é o tempo inteiro aprendendo e aprendendo com gente nova e trazendo gente nova para as empresas e entrando em produtos ou em negócios novos. Então, isso é tudo capacitação o tempo inteiro, todo dia. Acho que tem que ser todo dia. Eu acho que esse preconceito que você trouxe, né? Ele, na verdade, é um preconceito da questão da formação da acadêmica formal, de você fazer uma faculdade, fazer um curso. Porque existe a capacitação informal também. Eu aprendi muita coisa com os meus funcionários. Sim. Entendeu? E assim, foi um aprendizado muito rico, né? Até porque para você ter um cargo executivo, embora você não necessite muitas vezes da proficiência, mas você tem que saber como é que o teu negócio funciona desde a base. Você não vai ser um empreendedor que só chega no escritório, senta na cadeira, toma o seu cafezinho e olha planilhas. Você tem que conhecer o teu negócio, você tem que conhecer o teu público, você tem que conhecer o teu cliente, você tem que conhecer o teu funcionário, as funções da sua empresa. Tudo isso acaba se tornando capacitação, né? E é uma coisa, como você falou, empírica, é o prático, é o dia a dia, é botando a mão na massa mesmo, né? Sim. E para você, qual o papel hoje o World Economic Forum colocou, desde 2020, ele vem colocando nos relatórios que a liderança é uma das competências aí para o futuro, né? Em 2020 ele lançou o relatório para 2025, acho que ano passado também eles já continuaram colocando a liderança, a questão de relacionamentos, comunicação, né? Todas essas competências aí são vistas como fundamentais para o novo profissional, né? Para o profissional do futuro. E quando a gente fala de futuro, a gente não está falando de 2050, a gente está falando de 2025, daqui a 2 anos, a gente está falando de agora, né? Qual a importância dessas competências mais relacionais, incluindo a liderança, a comunicação, para você ser bem-sucedido dentro do seu empreendimento? 100%. Talvez seja mais importante, porque o empreendedor, geralmente, ele cria algo, tem uma ideia, né? E ele precisa botar aquilo em prática e fazer aquela tese, vamos dizer assim, dar certo. Isso é o conceito básico.
E aí ele precisa convencer todo mundo. Ele precisa convencer investidores, se a empresa precisar de capital já inicial e ele não tiver. Ele precisa convencer sócios, parceiros, clientes que vão se tornar clientes, funcionários que ele vai atrair. Então, o empreendedor ele já nasce tendo que ter uma capacidade de comunicação, de convencimento muito forte, porque senão você não tira o seu negócio do papel. Né? Como é que você começa do zero? Você tem que explicar para as pessoas que aquilo vai virar um negócio interessante. Então, essa capacidade de comunicação e de passar a mensagem e convencer as pessoas, sem isso não tem como, é o D0. Não vai atrair nada, nem investidor, nem sócio, nem funcionário, nem cliente, porque é isso, empreendi. O que eu fiz? Abri uma empresa aqui. Preciso convencer esses caras a serem meus sócios. Preciso convencer esses outros a colocarem dinheiro. Preciso convencer esses aqui a serem meus clientes. Preciso atrair esses talentos. É o tempo inteiro convencimento e uma comunicação muito efetiva e prática do que é o negócio que você está enxergando e quer botar de prática, de pé, né? E para crescer, a gente, dentro desse conceito de liderança, para você poder crescer, é preciso que você também coloque as pessoas certas e que dê essa autonomia que talvez você não teve no passado, que acabou te impulsionando, te motivando a empreender, você ter também essa capacidade, essa competência de liderar, treinando pessoas, dando autonomia para as pessoas para resolverem os problemas, porque, na verdade, você contrata pessoas porque você tem problemas para serem resolvidos. Da mesma maneira que os clientes contratam os serviços ou compram os produtos das empresas porque tem algum problema para resolver. Então, dentro desse conceito aí organizacional também, quando você empreende, você não pode ser aquele cara centralizador, né? Você consegue enxergar uma empresa crescendo, sendo extremamente centralizada? O empreendedor, ele tem uma característica inicial centralizadora no começo, porque ele está botando a empresa de pé do papel, né, para algo que precisa nascer. Então, ele acaba centralizando no outro sentido da palavra, não no quero fazer tudo, mas tenho que fazer tudo, né? E também... No início, você é a eu presa, né? Então, você acaba tendo que fazer tudo por necessidade, mas não... Pois é. E também o lado da vaidade, né? Ainda mais no meu caso, que fui empreendedor, depois executivo, aí empreendedor, executivo de companhia grande, aí empreendedor do zero de novo. Eu acho que você se acostuma muito a trabalhar a vaidade, né? Porque aconteceu comigo, eu estava numa empresa, sabe, toda uma estrutura, diretoria, de repente eu estava num escritóriozinho emprestado de um amigo, com uma sala, que eu estava lá sem assistente, sem nada, e tendo que começar do zero. Então, assim, o empreendedor ele tem que ter essa vaidade muito controlada, né? E depois você acaba nem se apegando mais a essas estruturas. Isso é uma coisa que você não liga mais, né? Toda essa estrutura pesada do mundo corporativo não atrai mais essas pessoas. Assim, a gente não é muito atraído por essas coisas, até não gosta muito. E de centralizar o empreendedor, eu estou falando empreendedor assim, mas no meu caso, assim, né? Ele não tem medo das pessoas boas, né? Porque ninguém vai roubar o lugar dele, né? Teoricamente, o que ele quer é pessoas que roubem o lugar dele, né? Então, não tem muito aquela... O empreendedor, ele adora que as pessoas cresçam e tomem decisões e tomam atitude e, sabe, participem e façam 100% daquele job. Então, assim, é uma relação diferente, né? Por não ter essa cultura da política interna, de crescimento, de hierarquias, que eu acho que acaba afetando demais as corporações, né? Se perde um tempo muito grande lidando com isso tudo. No mundo das startups, das empresas iniciais, dos empreendedores, isso não tem. Ele está lá, o que ele mais quer é que aquele parceiro se torne sócio, monta uma outra vertical e vamos crescendo. Então, isso facilita muito você abrir mão de muita coisa e entregar para as pessoas, né? Porque eu acho que no mundo corporativo
uma grande parte do que isso não acontece é o medo, né? Pô, esse cara é um gerente, não vou entregar tudo para ele, porque daqui a pouco ele está no meu lugar e eu vou para onde, né? Eu acho que o mundo corporativo ainda vive muito com medo, né? Assim, claro, muitas pessoas precisam trabalhar, precisam sustentar a família, precisam de um monte de coisa, né? Mas esse medo fica rondando ali e ele acaba atrapalhando uma série de coisas, né? No mundo daqui não tem isso. Você não vai ter medo da sua própria empresa, né? Pelo contrário, o que você mais quer são as pessoas crescendo e batendo na porta e falando, olha, agora eu preciso ser sócio. Aí, nesse momento, o empreendedor sabe que pode deixar alguém capacitado para tocar aquele negócio e abrir um novo negócio, né? Então, não, ou ele pode até continuar, mas ele vai abrir mão de equity, né? E vai trazer mais pessoas para participar e para ser sócio, né? Que eu acho que esse é um momento talvez importante que a gente possa viver, está vivendo agora, né? Acho que mais pessoas precisam participar do negócio, né? Mais pessoas serem sócios, você fazer um modelo que, claro, não dá para ser inicial, porque você não sabe se aquela pessoa vai dar certo e vai ter o fit com a empresa, né? Mas depois de um tempo, você traz essa pessoa para ser sócio. E você monta um grupo de sócios. Acho que esse é um modelo interessante. Agora, você comentou, né, sobre essa questão da vaidade, tá? É bem interessante isso, porque realmente no mundo corporativo eu vivi isso também. Isso daí acontece com talvez mais frequência do que muitos imaginam. Mas o que na verdade, então, motiva, né, o empreendedor a largar toda esse, vamos chamar de glamour, de assistente, de escritórios, de ter todo esse conforto para ir colocar ali, empenhar, né, não só o seu dinheiro, mas o seu tempo e muitas vezes seus bens também materiais que acabam entrando, né, para a pessoa estar acreditando naquele negócio ali. O que motiva uma pessoa a sair de um negócio e ir arriscar como empreendedor? Eu acho que a premissa importante talvez algumas empresas, não vou falar todas, né, porque acho que não são, mas assim, muitas empresas imaginam que todo mundo pensa igual. Então, assim, sei lá, para mim isso não tem valor nenhum. Ah, você vai ter um carro da empresa, você vai ter um cartão tal, você vai... São valores que para mim e para alguns empreendedores, não valem nada. Então, esse valor corporativo não vale para todo mundo. Acho que essa é a visão, talvez, que as empresas precisam ter, né? O que é valor para algumas pessoas, para outras é valor zero, né? Então, assim, o que é valor para essas pessoas? É poder fazer, é poder construir, poder fazer algo novo, né? E aí ele está enxergando um monte de barreiras naquela empresa. A empresa quer, de fato, mudar, quer fazer? Não quer, né? Então, assim, putz, eu não vou viver aqui com toda essa estrutura, mas trabalhando para uma estrutura girar em torno de algo que eu não acredito, entendeu? Então, acho que é mais isso, assim, acho que essas nomenclaturas e esses não benefícios, mas esses, né, penduricalhos, assim, para muita gente não atrai, não funciona, não é isso que pega, né? E claro que ele sabe que indo empreender, ele corre o risco de não dar errado, de perder o dinheiro, mas vale a pena tentar. Acho que na cabeça passa isso. Não, eu acredito, vale a pena tentar. Então, a tua fala traz aí de uma maneira assim, não teórica, mas prática, né? O que realmente é o propósito, é o que move as pessoas. Porque quando você fala, talvez, aí em escritório, carro, cartão corporativo, celular, enfim, uma série de benefícios aí que você possa ter na segurança ou na zona de conforto de uma grande empresa, isso aí, na verdade, é um objetivo de vida. Quando você tem essa inquietude, né, de buscar algo novo a todo momento, e quando você consegue romper essa barreira, talvez, né, da zona de conforto, de acreditar que pode fazer mais, né, além do que você já faz dentro dessa empresa que te contrata, onde você vai ter mais autonomia, acaba
você acaba indo para esse caminho do empreendedorismo mais como um propósito do que como um objetivo de vida, né? E você, não sei, tomar cuidado, porque a corporação não é você, né? Acho que, principalmente aqui no Brasil, acho que lá fora até as pessoas separam melhor isso, né? Aqui o cara fala, eu sou fulano da Vale, né? Você não é da Vale, você está na Vale, né? Amanhã você saiu da Vale, você é o José. Então, eu acho que as pessoas, talvez até por uma estratégia das corporações, né? Nunca estudei isso, não estou aqui só, transformar aquela pessoa numa pessoa da instituição, mas ela não é, ela é o Fábio. Eu sou o Fábio, sou o José. Estou aqui agora na Vale fazendo um trabalho, sabe? Porque a pessoa fica na corporação e aí, depois que ela sai da corporação, eu já vi muitas pessoas de corporações grandes que não conseguem empreender, não conseguem depois ir para uma empresa pequena, ela não consegue, porque ela tem tanta assistente, ela nunca agendou uma reunião, ela nunca ficou esperando para ser atendido, não foi atendido, ela não sabe o que é não ter sala, ele não sabe nada disso. Então, assim, aquilo é muito estranho. Poxa, eu toco a mão no telefone, o cara me atende, porque eu sou da Vale. Estou usando a Vale aqui só como um exemplo fictício, tá? Então, eu acho que o empreendedor, por ele já ter nascido do nada, né, e ele ter que montar algo do nada, então ele considera que ele é ele mesmo, onde quer que ele esteja. Então, tanto faz ele vai se conectar com alguma pessoa por outros motivos e não só pelo cartão corporativo que ele tem. Então, eu acho que no mundo corporativo tem muita dificuldade de virar a página por tudo isso. Assim, pô, como é que eu trabalho agora sem um carrão da empresa, sem secretárias agendando reuniões? Porque é duro, não é fácil mesmo você estar numa salinha sem nada e ter que conectar e ter que fazer, né? Realmente essa questão, quando a pessoa se apropria do nome da empresa e coloca ele no seu próprio sobrenome, né? Aí Fica muito mais difícil da pessoa se desapegar dessas questões de vaidade, principalmente, que você também mencionou, e entender que ele não é, ele está, né? Essa diferença, né, ela é fundamental. Eu acho que talvez até para o próprio empreendedor, né, Daniel, de ter essa percepção da mobilidade, ter essa percepção da dinâmica de que você está em algum lugar no momento, mas não quer dizer que o lugar te pertence ou que você pertença àquele lugar, né? Mas as suas ideias, sim, essas te pertencem. Talvez esse seja o maior bem ou o pertencimento do empreendedor seja isso, né? Suas ideias e a sua coragem de executar. Mais até do que planejar, também executar, né? Eu ampliaria mais, sim, as suas ideias, a sua execução, mas o seu caráter, a sua relação, a sua palavra, né? A sua credibilidade, porque é isso que fica. Amanhã você sai, eu faço negócio hoje com pessoas que eram meus concorrentes. E eu presto serviço para eles. Então, assim, sabe, porque é isso. O que você está moldando? Qual é o seu caráter? Qual é o seu estilo? A sua ideia, a sua execução? E não eu sou essa corporação. Você não é. Né? E às vezes até, como você mesmo mencionou, essa falta do caráter, ou você deixar o cargo subir a sua cabeça e ter aquela questão de arrogância e tal, pode te fechar portas no futuro também, né? A pessoa acha que ela está ali naquela organização, que ela é invencível, que vai durar para sempre, e de repente ela se vê numa situação em que ela vai precisar daquela pessoa que ela maltratou algum dia, né? Claro. Não faz sentido. Pois é, não vai ter a porta aberta, né? Então, eu acho que, independente de onde você estiver, você pode ser CEO, sei lá, da maior empresa do Brasil, mas se você tiver a mesma postura, a mesma credibilidade, os mesmos valores, você pode estar em qualquer lugar, mas as pessoas vão confiar, vão fazer negócio com você, vão, sabe, ter essa... Porque a pessoa não está fazendo um negócio com aquela pessoa, está fazendo com a corporação.
É isso aí. É isso Eu aí. preciso fazer negócio com essa corporação. Se essa pessoa está lá, eu vou ter que aturar ele. Mas Não, e muitas vezes esse é o caso, né? Você é, atura a pessoa que, às vezes, em questões assim, até de caráter e tudo mais, ou de comportamento, questões comportamentais, arrogância, né? Você atura porque ela está naquela posição. E a gente, hoje, eu gosto de falar isso, né? Que as empresas nada mais são do que CNPJs compostas por CPF. E você precisa conversar com aquele CPF para fazer negócio com aquele CNPJ. Né? Então, em algum momento da vida, quando a roda gira, né, pode ser que essa pessoa não esteja mais representando aquele CNPJ e ele precise de você, na verdade. Então, assim, esse é o espírito do networking, e eu gosto de usar essa fala, né, de que o networking ele tem que ser interessante, não interesseiro, porque mostra exatamente essa questão que você marcou aí também de caráter, né? Da pessoa tá disponível para ajudar, independente de onde a pessoa esteja, do momento que a pessoa esteja, você está eu sempre acho que disponível ali para... não. E aí tem duas coisas. Uma é que esse perfil ele acaba ficando preso na corporação, porque ele não consegue mais sair, né? Porque então aí ele começa a fazer um cálculo que é muito cruel para ele e para a corporação, porque eu vou me arriscar menos, eu vou brigar no bom sentido, né? Para que coisas boas aconteçam, eu vou me expor menos, eu vou trabalhar mais politicamente, aí acabou, né? E aí eu acho que uma outra coisa que talvez possa ser puxada pelos empreendedores, né, principalmente aqui no Brasil, a gente precisa aprender a fazer negócio que seja bom para todo mundo, né? Eu acho que a cultura empresarial ela ainda é muito de ganhar, né? Eu entro numa reunião de contrato e eu preciso ganhar, né? Tudo bem, claro, a gente está trabalhando, todo mundo está produzindo, capitalismo, ganhar dinheiro, está tudo certo, mas talvez você não precisa ganhar o tempo inteiro, né? Você não precisa prejudicar outras pessoas para você ganhar. Então, essa soma de que todo mundo pode ganhar, eu acho que é uma pauta que é mais importante do que metaverso, do que inteligência artificial, na minha visão, sabe? Não que essas outras não sejam importantes, mas é isso. Como é que os empresários, né, o empreendedor, ele começa a levar essa pauta de que eu não posso entrar numa reunião com um fornecedor que é muito menor e eu vou amassar ele porque eu tenho o poder. Não. Como é que eu entro? Tudo bem, eu preciso fazer um bom negócio para a companhia, mas como é que ele sai feliz? Como é que também foi um bom negócio para ele? Acho que isso precisa fazer mais, entendeu? Principalmente nas grandes corporações, porque tem aí, né, a força na mão, ó, e os empreendedores que estão montando coisas pequenas, às vezes precisam aceitar. Ah, você vai receber com 180 dias. Você vai aceitar? Vou fazer o quê? Não vou prestar o serviço? Vou aceitar, mas tá certo ele fazer isso? O poder que ele tem, ele sabe que eu vou ter que aceitar. Eu que eu digo, né? O empreendedor pequeno. Então, precisa, né? Então, eu acho que precisa sair um pouco também do discurso bonito do ESG, das missões, dos valores que toda corporação tem lá no seu site e nos seus conselhos de administrações e comitês e ir para a prática. Né? Como é que eu começo a fazer negócios que toda a cadeia fique bem, né? Pô, Daniel, você já puxou um assunto aqui que, se a gente for Esse assunto continuar, a gente vai ficar umas 2 horas conversando, e eu concordo muito contigo, eu falo muito sobre isso também, que hoje em dia a gente vê muita campanha de ESG que está muito mais focada no marketing de criar uma imagem do que efetivamente exercer essa imagem na prática, né? Sim. E dentro da questão de negociação, é óbvio que se só um ganha, isso é barganha, não é negociação. E Sim. barganha é bom quando você não precisa de novo da pessoa. Você vai lá, viajei, fui para o Marrocos, né? Fui lá no mercado, comprei um tapete, eu não vou mais ver esse cara. Mas quando você tem
o dia a dia ali, você é um fornecedor que vai estar contigo sempre, não faz sentido você sugar ele até quebrar o cara, porque depois é ruim para você, porque você vai ter que desenvolver outro fornecedor, e aí você vai ficar quebrando todo mundo a vida inteira, não faz sentido isso, né? E vai contra a questão do ESG também. E pior do que isso, né? Porque você não vai colocar essa cadeia para pensar e atuar da forma positiva para você. Eu vou pensar para esse cara, porque esse cara aqui, esse cara me paga correto, da forma justo. Na hora que ele for pensar, ele vai pensar em você, né? Desenvolvi um produto novo, para quem que ele vai oferecer? Ou alguém que ele tem que levantar, tem que abrir a fábrica dele, tem que trabalhar porque tem que sobreviver, mas ele vai com raiva, né? Então, acho que tem um pouco isso também, né? Como é que essa cadeia toda sai fortalecida? Bom, gente, o papo tá maravilhoso. A gente podia ficar aqui mais 1 hora conversando com o Daniel. Mas, Daniel, quero te agradecer e deixar aberto aí para você fazer suas considerações finais, o conselho, o que você dá para o pessoal que está querendo empreender, que possa, talvez, empreender dentro da empresa onde já está, buscar essa questão do intraempreendedorismo. Então, deixa aí suas considerações finais e já fica aqui meu agradecimento pela tua participação aqui com a gente hoje. Não, eu que agradeço. Eu acho que o mais importante é isso. Empreender não significa vou sair e vou montar uma empresa, seja ela uma startup ou uma empresa inicial. Empreender é uma mentalidade, né, que eu acho que as pessoas precisam ter cada vez mais em qualquer lugar, né, numa grande corporação, numa pequena corporação. Então, assim, pessoas com mentalidade empreendedora, que é pensar em fazer o melhor para o negócio, ideias inovadoras, peitar a instituição e contra as coisas que são ditas há 30 anos, né? E ter a coragem, porque você vai ter que enfrentar muita gente, muito sistema, muita política. Então, eu acho que para as pessoas pensarem nesse empreender mesmo dentro das companhias, sabe? Não precisa sair e abrir um negócio. Pode empreender ali dentro e também cobrar dos chefes e dos executivos e dos sócios participação, espaço, apoio, né, para que os projetos sejam feitos. Maravilha. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao Daniel pela gentileza de compartilhar o tempo dele com a gente e desejar a todos vocês aí um bom dia e nos vemos numa nova oportunidade aqui no espaço Empreender e Liderar do Comunica RH. Eu sou Dalmo Marins, me despedindo de vocês e até um próximo vídeo.